Você tem medo de Jesus voltar? Você tem, tipo, quando começam a falar de os sinais estão se cumprindo, Jesus está voltando, você sente medo? Eu sentia muito medo. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha muito medo de Jesus voltar. Sabe? Quando começava a chover, relampear, me dava um desespero, um nervoso. Eu começava a ficar ansiosa, começava a doer o meu estômago. Quando eu via, eu já tava vomitando. Por causa do medo que eu tinha de Jesus voltar e eu não ir pro céu. Nunca, tipo, busquei um relacionamento profundo com Deus. Sempre tive temor, sempre, sabe? Sempre pensei as coisas antes de fazer, tipo, da forma que agrada a Deus. Eu sabia, eu tinha temor, tipo, eu não queria pecar. Tipo, eu fugia das coisas más, de acordo com os olhos do Senhor. O tempo foi passando e hoje eu vivo um relacionamento com Deus, eu oro, eu leio a palavra e eu busco conhecimento através da palavra. E o Senhor me curou do medo. Hoje em dia eu não tenho medo de morrer. Eu não estava preparada. Não estava de forma alguma preparada para que Cristo voltasse, sabe? Não tinha relacionamento, não tinha... apesar de que eu era uma criança, mas o meu medo era justamente por falta de conhecimento sobre a salvação, sobre quem é Cristo de verdade. Eu nunca tive me aprofundado nisso. E pra mim hoje, o Senhor trabalhou tanto no meu pensamento em relação à volta dele, em relação às coisas que vão acontecer, porque tá escrito que vai acontecer, que eu não tenho mais medo. Eu não tenho medo nem de morrer. Tipo, se eu morrer amanhã, se eu morrer hoje, né? Ou em relação ao luto, também o Senhor mudou minha mente, meus pensamentos em relação ao luto, de que a gente... Uma vez eu pensava assim, principalmente, tipo, em relação às pessoas mais próximas, né? Se meu pai e minha mãe morrer, se meu marido morrer, vai acabar o mundo pra mim, sabe? Vai acabar, tipo, vai perder o sentido da minha vida. E hoje mudou totalmente isso, porque o sentido da minha vida é Cristo. E se Ele determinou o prazo de vida pra mim, o prazo de vida pros meus pais, o prazo de vida pro meu esposo, todos nós temos um tempo limitado, nós somos limitados ao tempo. E se Jesus vir, ou se Jesus recolher, que seja pra glória dele. O único desejo que eu quero é que eles estejam preparados. A relação à perda é uma coisa realmente imensurável a dor. Só que saber que a gente está aqui por um tempo limitado, e saber que quando Jesus voltar, a gente vai viver de novo, já é um consolo, entendeu? Aquele que pensa assim, vão morrer, a vida perde sentido porque as pessoas descansaram em Deus, realmente elas desconhecem a verdade, entendeu? Porque se você não crê que eles vão ressuscitar, então você não crê em Cristo ressuscitado. Porque o mesmo que ressuscitou irá ressuscitar. Porque é a verdade. Sobre Cristo sim vai voltar. Hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui 100 anos, não importa, ele vai voltar. E referente à ressurreição, amo pensar sobre isso. Por que a morte veio? A morte veio ao mundo pelo pecado que foi cometido pelos homens. O salário do pecado é a morte, entendeu? Então, nós merecemos morrer porque todos nós somos pecadores. Mas Deus desceu do céu por amor. Ele decidiu botar sobre ele toda a nossa culpa e pagar pelo preço na cruz. Porque ninguém por nós, por obras, seríamos salvos, porque todos nós pecamos. Pecados pequenos e pecados grandes não importa. Pecado é pecado e não se mede tamanho de pecado. Pecado é igual. E então Jesus veio ao mundo, tomou sobre si todas as nossas iniquidades, as nossas dores. E ele, então, na cruz, o Espírito do Pai sai dele. Por quê? Porque onde havia, né, Deus Santo, ele tomou sobre si os nossos pecados, então o pecado foi tudo para ele. Então Deus, Espírito de Deus, se retira dele e ali ele sofre a morte. 3 dias ele ressuscita, ou seja, para mostrar que ele realmente era filho de Deus e que realmente foi aceito o perdão por meio deste sacrifício. E então a promessa, né, de que nós iremos ressuscitar por causa de Cristo quando vai vir nos buscar. Enfim, aquela notícia da menina que foi assassinada pelo padrasto e pela mãe foi muito chocante pra mim. E eu tava pensando, sabe, enquanto eu tava trabalhando, eu tava pensando, falando com Deus, referente àquilo, tipo, triste, sabe? Daí eu entendi, Deus me fez entender que a morte não está na criança. A morte está nos pais que assassinaram ela, porque ela descansa pra vida. E aquilo, sabe, eu comecei a pensar sobre o descanso, aqueles que descansam pra vida. São como pessoas que dormem. Eu tenho um sono muito pesado, mas se no meio da noite meu esposo acordar e acender a luz do quarto, automaticamente eu acordo. Porque aquela luz é tão forte que me desperta. Assim
assim no Senhor quando volta, entendeu? Nós vamos estar com a nossa alma descansando. Mas o brilho da glória de Deus é tão forte, tão forte, tão forte, que qualquer um que estiver dormindo vai despertar. Sabe? É que nem tu acender a luz no meio da noite. A gente desperta, porque aquela luz é algo tão forte, algo que nos desperta, entendeu? Essa é a revelação sobre quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, os que estão dormindo em Cristo ressuscitarão para a vida. Os que estão dormindo, né? Os que estão mortos, literalmente, em espírito, em corpo, físico, estes ressuscitarão para a morte, né? Mas, enfim, o que eu quero te dizer é que, para você não ter medo de quando dizem que Jesus vai voltar, você precisa conhecer a verdade da salvação. Você precisa nascer de novo em Cristo. Você precisa conhecer a verdade da cruz. Porque eu não conhecia, sabe? Sabe o que é um tema vazio, a cruz, antes pra mim? É tipo, Jesus morreu na cruz, Jesus me salvou, sem compreender do que ele me salvou, por que ele me salvou, qual era o plano de salvação. Tudo isso pra mim nunca foi nem sequer interesse da minha parte, sabe? Eu nunca pensei em pesquisar isso, nunca pensei em querer entender essa coisa me ensinada de que Jesus morreu na cruz, mas eu nunca me aprofundei de verdade nisso, nessa verdade. E o Senhor tem me trazido muito, cara, muito, tipo, não sei te dizer, mas é maravilhoso. E essa semana foi muito palavra de salvação pra mim. Estudei muito sobre salvação, tanto que o meu patrão me deu um livro sobre salvação, que ele nem imagina, nem sabe, né, que o Senhor tem falado em relação à salvação, e eu espero que o Senhor possa trazer discernimento pra mim, porque eu quero passar pra vocês esse tema, que é muito importante, sobre salvação. Eu quero trazer um vídeo pra vocês falando sobre isso, porque assim como eu tava vazia disso, eu fui preenchida e eu passei a compreender e passei a entender, depois que eu fui buscar a palavra e através, né, do discernimento do Senhor, pra poder entender sobre isso. Não temo mais a morte, nem a vinda de Cristo, não tenho medo disso, entendeu? Não tenho medo de que as pessoas vão partir. O Espírito Santo coloca consolo no meu coração antes mesmo, sabe, da dor. O Espírito Santo nos consola. Ele é consolador, ele é amigo consolador. Então no dia da nossa aflição, no dia da nossa angústia, com certeza vamos chorar. Com certeza vai doer. Com certeza vai ser difícil. Tanto que Jesus, quando seu amigo faleceu, mesmo ele sabendo que ia ressuscitar Lázaro, ele chorou. Ele chorou porque viu a dor de Maria, a dor de Marta, a dor de, sabe, quando ele olha pra pessoa e ele consegue sentir a dor dela. E mesmo sabendo que ele ia salvar, que ele ia ressuscitar Lázaro, ele chorou. Ele chorou. E não estamos imunes à dor, mas o Espírito Santo nos consola. Então por isso que eu digo, Jesus é lindo e a salvação dele vem para todos nós. E precisamos compreender sobre a salvação, porque enquanto for um tema vazio no seu coração, não vai passar que nenhuma história de conto de fadas contada pela professora na escolinha do primário. Enquanto você não compreender o verdadeiro sacrifício na cruz, enquanto você não compreender o verdadeiro sacrifício de Cristo, isso vai ser apenas um conto de fadas, sabe? Apenas uma coisa que me contaram. Busque compreender quem é o Filho de Deus. Busque compreender o que ele nos salvou, por quê, do que, pra que ele nos salvou, entende? Tente entender esse amor que é tão imenso, tente entender essa verdade, e você vai encontrar na palavra de Deus, e você vai encontrar, sabe, nas coisas de Deus, que o Espírito Santo te traga discernimento pra compreender. E se você tá passando por uma fase de luta, principalmente referente ao luto, descanse no Senhor. Descanse no Senhor, porque Ele prometeu que vai voltar. E a morte não será para sempre para aqueles que descansam em Cristo, para aqueles que repousam em Cristo. Então Jesus vai voltar e Ele levará lá para a glória, né? Então seremos revestidos pela glória de Deus. Mas o que eu queria dizer é: não tema quando Jesus vem. Não tema quando os outros disserem assim: Jesus está vindo. Realmente se preocupe. Será que eu estou preparado? Né? Será que eu realmente conheço esse Deus? Ou será que eu só ouvi falar? Será que ele vai abrir a porta pra mim? Será que ele vai dizer que me conhece? Essa preocupação a gente precisa ter todos os dias. Mas quanto mais você busca Deus, quanto mais você busca a verdade do Evangelho, mais você vai compreender, e mais você vai ser moldado, e mais você vai ser próximo, mais você vai ser íntimo. E o Espírito Santo vai te consolando de tipo, ele te ama, ele te quer, e ele vai te salvar. Não porque você é boa, mas porque a bondade dele é maior do que tudo. Por quê? Porque quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós não temos peso de consciência de pecado que fizemos. Por quê? Porque nós estamos fugindo do pecado.
quando a gente pecar, a gente vai sim, mas na hora sentir que a gente fez a pior coisa do mundo, é correndo contar pra Deus, porque a gente precisa se confessar diante dele. Mas as pessoas que não vivem pra Deus, elas pecam, não se importam, machucam, e chega um tempo em que tudo isso vai pesar, porque elas machucam e serão machucadas, elas ferem e serão feridas, elas não aprendem a perdoar, e isso vai trazendo uma grande ferida no coração dessas pessoas, e infelizmente elas vão caindo numa depressão, uma ansiedade, vão se frustrando cada dia mais e se tornando pessoas infelizes, com fardos pesadíssimos, com um peso de jugo muito grande. Mas quando a gente aprende a viver em Cristo, a gente aprende a dizer não pra nossa vida egoísta, a gente aprende a dizer não pra nosso ego, a gente aprende a dizer não pro nosso orgulho, pra nossa vaidade, a gente aprende a entender que tudo que eu faço, até o que é bom é ruim, sabia? Tudo que eu faço, até o que eu faço de bom é ruim. Sabe por quê? Porque às vezes a gente faz de bom, mas dentro do pensamento da gente, a gente pensa, poxa, eu sou o cara, eu sou top, porque eu sou, sei lá, sou a melhor pessoa do mundo. Mas quando o Espírito Santo de Deus nos transforma, ele faz a gente fazer coisas boas e se alegrar tanto com aquilo que a gente não tá nem aí se a pessoa gostou, se a pessoa não gostou, se a pessoa vai dar bola, se a pessoa não vai dar bola, se ela vai te elogiar, se ela vai lembrar de ti, não importa. Não importa que você tá tão feliz que você fez aquilo, tão feliz que aquilo é o suficiente. Tipo, você vai sentir prazer em fazer coisas boas, sem querer retribuição humana, sem querer ser elogiado, mas coisa boa, mas tá esperando um elogio, tá esperando que você vá pra outra pessoa falar que você é boa, né? Tá esperando que você seja conhecido, ou que na hora que apertar pra ti, aquela pessoa tenha obrigação de te ajudar. Essa é a ajuda da carne, aquela que tem interesse, aquela que tem segundas intenções e que não é verdadeira. Gente, eu tô falando demais. Beijo, tá? Perde medo, Jesus vai voltar sim, mas que seja a sua alegria isso. Comece a buscar por isso, comece a buscar compreender a salvação. Seja forte nos dias difíceis, principalmente no dia de luto, que é dia muito difícil. Entenda que o mesmo que ressuscitou ao terceiro dia vai ressuscitar todos aqueles que descansam, e aqueles que não descansam em Cristo também vai ressuscitar, infelizmente. Vai sofrer, porque é o juízo de Deus, entendeu? Cristo morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados, para nos transformar e nos fazer nova pessoa em Cristo, e não para viver de forma, como é que diz? Na libertinagem. Que eu faço tudo que eu quero, não tá tudo bem, tá perdoado. Se você acha que é assim, então, meu amigo, comece a ler um pouco mais da palavra, comece a buscar mais discernimento, comece a entender. Tem um versículo de Tessalonicenses, gente, eu tô apaixonada por Tessalonicenses. Tessalonicenses 4:7, Deus não nos chamou para iniquidade, mas para a santidade. Então, se você acha que pode viver na libertinagem, porque Cristo se entregou, tá enganada, amada. Você precisa conhecer a verdade, e a verdade está na palavra de Deus, e a verdade vai ser trazida, a claridade vai ser trazida à luz quando você permitir ser moldada e transformada, quando você permitir viver aquilo que Deus tem pra você, tá bom? Beijo, tchau, tô falando demais. Beijo.